o cálculo porque eu não sabia como pôr pelo Word. Tem como enviar depois? Tira foto, Milena. Então, eu acredito que não, porque inclusive teve uma aluna que já havia enviado o arquivo, tentou enviar, anexar um outro arquivo junto e não conseguiu. O que vocês podem fazer? Quem ainda não enviou pelo AVA, assim, aí no caso, tem que imprimir, né? Quem for fazer a mão vai ter que imprimir a folha, escrever, digitalizar e mandar. Quem conseguir fazer digitado, não tem problema, é mais fácil. É mais fácil para o envio, né? Não precisa imprimir a folha. Agora, quem não enviou ainda pelo. Quem já enviou pelo AVA, aí deixa a folha dos cálculos na secretaria e envia a avaliação pelo AVA. Pode ser feito assim. Agora, procurem não fazer isso. Assim, quem já enviou pelo AVA, deixa, né, sem os cálculos, aí entrega na secretaria lá a folha com os cálculos, tá? Porque senão, assim, gente, vai ser uma loucura na minha vida ficar duas folhas, uma no AVA, outra lá, uma no AVA, outra lá. Então, procurem mandar tudo de uma única forma, tá bom? Carol. Sim. Eu consegui fazer, na hora que eu abri a P2 pelo computador, eu consegui abrir para editar, né? E consegui fazer os cálculos na própria folha e enviei para você. Só que teve um problema. Quando eu abri no computador, no celular, o cálculo sai todo misturado junto com as questões. Quando abre no computador, aparece tudo direitinho igual eu coloquei. Você vai abrir no computador? Eu vou abrir no computador. Então tá bom. Tá. É porque no celular ficou uma embolação danada. Eu disse, caramba, foi tudo embolado. Aí quando eu abri no computador, estava direitinho. Ah, tá. Não, tudo bem. Mas ainda tem prazo, né, gente? Hoje ainda é dia 6, eu dei até o dia 10, não foi? Mas passa muito rapidinho. É verdade. Então tá bom. Eu estava acabando de fazer agora. Ah, é? Mas acabou já? Terminou tudo? Nossa, mas é de tirar o fôlego, tá? Terminou. Sério? Ele me deu umas dicas. Aí eu quebrei a cabeça aqui agora, mas deu para fazer. Ah, então tá. Carol, Gente, diga, pode falar. boa noite a todos. Desculpa Boa atraso. noite. Em relação a. Então, eu fiz, só que eu não pus o cálculo, no caso, ficou o cálculo, eu botei no caderno, eu só pus o cálculo em uma questão, as outras eu não pus o cálculo. É para pôr o cálculo em todas as questões? Assim, eu não sei por que vocês entenderam que era para botar o cálculo só de uma questão. Tive várias perguntas sobre, né, de várias pessoas esse questionamento. Ah, mas é o cálculo de uma só? Não, eu falei que os cálculos, né, os resultados os cálculos deveriam constar nas questões, né, próximas questões, né, para poder, não só a marcação da resposta. Então, todas que são de cálculo tem que ter o cálculozinho lá. Entendeu? E Tá bom, assim, então, Carol. não esqueçam de sinalizar a numeração, né? Referente à questão A, 1, 2, 3, 4, né? Porque senão Tá confunde. bom. Tá bom? Tá bom, então, Carol. Obrigada. Ok. Nada. Bom, vamos fazer o compartilhamento da tela aqui da frequência, até para poder ir fazendo a chamada e vocês vão me ajudando aqui. A Laísa. A Liclésia. Presente. A Aline Gabriela. Presente. Alguém mandou mensagem, acho que aí no grupo, peraí. Não mandou. Ana Cláudia. Ana Cláudia acho que saiu mesmo, né? Não participa mais. Ana Luísa. Andréia. Presente. Angélica, não. Brenda. Camila. Cristiana. Presente. Ok.
Ok. Daniel. Presente. Vozinha essa, Daniel. Acordou agora? Daiane. Dominique. Presente. Elisete. Presente. Evelyn. Presente. Gabriela Rodrigues. Gabriela Martins. Presente. Genilza. Gisele. Presente. Graziele. Não esqueçam de desativar os microfones depois, tá? Graziele tá aí? E essa? Igor. Presente. Isabelle. Presente. Ivone. Joselane. Josiane. Presente. Juliana Castilho. Presente. Júlio. Júlio ainda não entrou. Leonardo. Lilian Cristina. Lilian Freitas. Presente. Presente. Lohana. Luciana. Não, desculpa. Luana. Luciana. Presente. Luciana presente. Marilda. Presente, né? Presente. Milena Leal. Milena Durão. Presente. Rafaela. Rafaela tá aí? Tá. Acabei de ver. Rosemar. Savana. Tamires. Presente. Tiana. Thaís. Presente. Tamires Ferreira. Victória. Presente. Yara. Ziná. Ziná eu já vi que está presente. Ok. Alguém escrevendo aqui. Ok, Ziná, já botei presença aqui para você. Bom. Deixa eu só abrir aqui o arquivo para a gente começar. Então, a gente tem, gente, pessoal, a partir de hoje nós temos mais uma, duas, né? Na verdade... Professora. Oi. Boa noite, professora. Boa noite. Rosemar falou que não tá conseguindo entrar na aula. Não tá conseguindo? Não. Ué, por quê? Será que... Deixa eu ver aqui. Falou lá no grupo. Deixa eu ver. Fala para sair e entrar de novo no link. Deixa eu passar aqui. Sai do link e entra novamente. É porque vocês, né, conseguem entrar, não preciso autorizar nada, já fica uma autorização automática. Bom, então deixa eu explicar aqui a vocês. Temos à frente
mais alguns encontros que são, né, um dia vai ser eu vou entregar a avaliação a vocês, deixa eu só ver aqui. Hoje é dia 6, né? A gente tem o dia 13, né, que semana que vem, que eu vou falar sobre algumas doenças crônicas, né, e condutas de tratamento. Dia 20/7, eu vou enviar a P2 e, né, fazer provavelmente já dar o resultado dos trabalhos. E no dia 27, eu vou fazer uma vista de prova com vocês. Então, na verdade, gente, a gente tem mais 2 aulas, né? Que é a aula de hoje e a da semana que vem, tá? E aí vocês vão entrar, né, de férias a partir desse período. Hoje eu vou falar, né, para vocês sobre protocolos clínicos e diretrizes. Carol, Oi. a P2 você vai enviar quando? Vamos fazer? Desculpa, eu não... Para quando foi que eu marquei mesmo, gente? O Igor anotou tudo, não foi, Igor? Vamos lá. A P2... Ah, então você já tá marcado. Não, então... Essa prova a P2 no cronograma... vai ser no dia 20. A P2 está dia 20, né? Está dia 20/7. Então, aí foi e o que nesse dia você vai corrigir, a gente vai ser entregando os trabalhos. Eu vou corrigir Entendi. o trabalho, não é isso que eu E combinei? vai botar a P2 lá pra gente fazer. E lançar a P2. Aí eu tô pensando em quê? Em, de repente, eu faço a correção, né, do trabalho, lanço a P2 e já a partir daí eu já deixo o tempinho aí reservado para vocês iniciarem a prova, tá? E vocês vão entregar para mim. Qual foi a data que eu marquei mesmo, Igor? Você tem aí? A data da entrega da prova? Então, você não tinha fechado não, mas acho que você falou que ia dar uma semana até o dia 27 na outra semana. É 27 que ela falou. Ou você 27, falou também que né? acho que ia ver se poderia entregar até no máximo, acho que dia 30, eu acho. Mas você tinha fechado Não, primeiro dia. eu preciso até o dia 27, porque eu tenho que fazer a correção das provas e tenho Isso, que para ainda lançar até o dia lançar. 31, não é? Lançar o dia 31 já está tudo lançado já. Isso mesmo. Tá? Então é isso. Então, dia 20 a correção. Tá? Tá bom, obrigada. Nada. Então, a gente vai começar aqui a parte dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Tenho alguns protocolos, né, do Ministério da Saúde também para apresentar a vocês, tá? E a gente vai começar, então, falando sobre essa questão desses protocolos. Deixa eu só compartilhar aqui a tela, já dá para a gente começar, porque já tem 27. Bom, vamos lá. O protocolo clínico das diretrizes terapêuticas, né? Então, o que são diretrizes terapêuticas? São condutas de tratamento, né? Terapêutico é tratamento, e diretrizes são as condutas, são os caminhos, né? As formas de tratamento terapêutico. Quando existe uma assistência, né, médica ou de enfermagem, existe sempre o passo a passo, né? Os médicos e os enfermeiros, os técnicos, sempre têm o procedimento correto diante daquele atendimento, diante daquela situação. Então, na maioria das vezes, a gente já sabe, se eu for no hospital, eu vou receber isso de medicação, vai acontecer isso e aquilo. Então, por que as pessoas já têm esse conhecimento? Por conta já da conduta de um protocolo. Vamos lá, quem está no bate-papo aqui? Júlio. Tá ok, Júlio. Tudo bem. Então, a gente tem... Carol, Pode falar. dá licença. Eu não sei se você viu no chat aí, mas a Josilane, ela tá sem áudio. Aí quando você fez a chamada, eu acho que você tinha colocado falta para ela. Coloquei que ela não falta? respondeu. Eu acho que você colocou. Aí depois você dá presente porque ela abandonou no chat. Só um minutinho, a caneta caiu. A Josi e o Júlio, tá. Eu também entrei, Carol. E a Brenda. Rose também. Tá, E deixa, Rose deixa, gente, para eu corrigir a chamada no final, tá bom? Só quem tá sem som eu anotei aqui, mas os demais, no finalzinho, a gente faz o ajuste.
Peraí, que acabou sumindo aqui. Então, dentro dos protocolos clínicos terapêuticos, né, é importante explicar a vocês o seguinte. Dentro desses protocolos de portadores de doenças crônicas, né, ou seja, de doenças raras, desculpa, como é que ele foi, né, por que foi criado, com qual finalidade? Bom, diante da quantidade de casos, né, então no Brasil, em torno aí de 13 milhões de pessoas possuem algum tipo de doença rara. Então, assim, a nossa população, né, são 300 milhões de pessoas. Dos 300 milhões, 13 milhões possuem algum tipo de doença rara. Então, assim, como que os médicos têm os protocolos para esse atendimento? Mediante os acontecimentos, né? Os protocolos, eles são criados diante dos casos existentes. Então, diante de um quantitativo, né, é feita uma análise, um estudo daquela doença, desenvolvimento de uma conduta terapêutica para aquele atendimento. Né? Então, ou seja, possui alguma das cerca de 8 mil doenças raras, né, já catalogadas. Então, é a quantidade, né, a princípio, de doenças raras existentes. Então, para cuidar bem desses brasileiros, desses cidadãos, o Ministério da Saúde ele tem investido cada vez mais na assistência a doenças raras, como fibrose cística, esclerose múltipla e doença falciforme. Em 2019, o SUS, né, passou a ofertar novos tratamentos para 10 diferentes tipos de doenças raras, né? Publicou vários protocolos. Então, são esses documentos uniformizados. Então, o paciente portador daquela doença rara, ele sendo atendido no Rio de Janeiro ou ele sendo atendido no Acre, a conduta terapêutica será a mesma, tá? Inclusive até fora do Brasil, tá? Fica catalogado, né, junto à Organização Mundial de Saúde, que, por exemplo, os pacientes, é um exemplo que eu dou, referente à diabetes, né? Porque diabetes é uma doença mais conhecida, mas então quem está no Brasil, quem está fora do Brasil, consegue ter uma conduta de tratamento, de acompanhamento igual no Brasil, né? Assim acontece com as doenças raras, sendo que é claro, dependendo, né, da localização, não será disponível um determinado exame, uma determinada especialidade médica, né? Aí já torna-se uma limitação para aquela pessoa poder, né, se tratar naquele local. Tá? A gente tem a Organização Mundial de Saúde. Peraí, deixa eu abaixar aqui. Então, de acordo com a OMS, é considerada doença rara que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Então, essa é uma estatística que chega à conclusão de que as doenças raras elas têm uma proporção, né? Isso é epidemiologia. Então, a cada 100 mil, pelo menos 65 pessoas têm um tipo de doença rara. Então, estima-se, ou melhor, 65 pessoas têm um tipo de doença rara. Estima-se que 80% das doenças raras no mundo são de causa genética e 25% de causas ambientais. Né? Agora, é o seguinte, a gente está falando de causa genética que pode ser por fatores que não estão ao nosso controle. E dos fatores ambientais, gente, quem pode citar inclusive a gente já falou em outras aulas, quem pode citar um exemplo de uma causa ambiental, né, referente a uma doença rara? Alguns fatores de exposição, né, da mãe ou do pai. Não? Ninguém, gente? Lembra que eu falei da exposição ao raio-x, exposição a alguns determinados medicamentos, né? Acabam desenvolvendo algumas doenças que podem ser prejudiciais, né, do desenvolvimento humano, tá? Como, por exemplo, uma má formação, até mesmo uma anemia falciforme, dependendo do tipo de exposição e do tipo de substância.
Ó, não tô vendo o rosto de ninguém, tá todo mundo dormindo. Todo mundo aí, ó, conectou. Dominique. Camila, Dominique, pelo menos duas eu tô vendo que estão presentes. Negócio de botar e sumir, ó. Essa é a O meu falta. tá aberto também, Carol. Não, Oi? tô aqui, professor. Ó. Mas eu O também meu tô tá aqui, aberto professor. Eu só também. aqui quietinho aqui, ó. Aqui Ai, também. Tô quieta aqui ouvindo. Tô tá. aqui Tá também. ouvido, É que professor. todo mundo é Tô aqui, discreto, Carol. Todo Também mundo tô muito aqui, cara. discreto. Isso aí. Entendi. Então tá bom. Não subam Ó, não, tô tá? aqui também. Tá. Eu só Então, fechei peraí, minha câmera porque eu tô acabei passando aqui. descabelada, Carol. Oi? Eu Descabelada? só fechei a câmera porque eu estou descabelada. Meu cabelo tá bagunçado, Carol. É o que eu falo, gente. Quando voltar à vida normal, vai tirar a gente de toda uma zona de conforto, né? Mas vai ser legal, vai ser bom. Então, gente, o que são protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, né? Conhecido como a sigla PCDT. Então, os protocolos clínicos e as diretrizes são documentos que estabelecem os critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos, né, apropriados, quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e verificação desses resultados terapêuticos. Nós já vimos aí nos protocolos de algumas doenças, até mesmo a tuberculose, né, que está mais recente, está mais fresquinha na cabeça, e também das ISTs, que tem o que é a doença, como é o contágio, como ela se manifesta, qual o medicamento, né, para cura ou para o tratamento, qual é a conduta, né, de prioridade no atendimento básico de saúde, né, e qual é o fluxo, né, do acompanhamento desse paciente durante a terapêutica. Então, o protocolo é justamente para desenhar cada uma dessas etapas. Devem ser baseados em evidência científica e considerar critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade das tecnologias recomendadas. As diretrizes diagnósticas e terapêuticas são a DDT. Em oncologia, são documentos baseados em evidência científica que visam nortear as melhores condutas na área de oncologia. A principal diferença em relação aos PCDT é que, por conta do sistema diferenciado, né, desse financiamento dos procedimentos e tratamentos, os documentos não se restringem às tecnologias incorporadas no SUS, né, mas pode ser oferecido ao paciente considerando o financiamento e repassado como um procedimento para atendimento aos centros de atenção e autonomia. Ou seja, de acordo com cada situação clínica. Não há necessidade de um estudo científico para desenhar, né, para ser lançado um protocolo, né, de diretrizes diagnósticas, né, diferente, né, do PCDT. Tá? Então, mediante o acontecimento, aí é criado então esse protocolo para elaboração de novas condutas, como, por exemplo, o que a gente está vivenciando aí. É claro que não se trata de uma doença rara, tá? É só para a gente citar a forma de uma conduta, uma abordagem, né, terapêutica durante algo novo, algo diferente, né? A conduta terapêutica no atendimento ao paciente com COVID. Né? Então, existem várias especulações, esquemas de medicamentos, né, para sintomas iniciais, para os pacientes graves, existem de acordo com... Ai, Graziele, não precisava escrever isso, Graziele. Então, a questão do como que vai ser feito o atendimento. Então, assim, primeiro ponto de partida, diagnóstico. Foi feito o diagnóstico? Como que é feito o diagnóstico? Através de suave, através de exame de sangue, através de exame de imagem? Né? Então, existem as condutas. No caso de uma doença pulmonar, né? No caso da tuberculose, a gente tem o exame clínico, o exame de imagem, o exame do escarro. Então, são 3 exames para que o médico possa fechar o diagnóstico. A partir daí, né, qual é a conduta? Aí a gente já volta para a questão do Covid lá, que está sendo mais conhecido, né? Porque, assim, no Covid, até qual o diagnóstico, né? Ele pode ser feito também por suave, exame de sangue,
o teste rápido. Mas, assim, é um ou outro, não necessariamente os três, né? Então, um exame já é o suficiente para realizar o diagnóstico. E aí, a partir daí, o que se faz? Peraí, gente, deu um branco aqui. A partir daí, tem uma segunda etapa, aguardar o resultado, ou até mesmo diante já dos sintomas relatados pelo paciente, o médico já inicia um esquema de tratamento, né? Um antibiótico, um corticoide, um antitrombolítico, né? E aí inicia esse tratamento assim inicial de 10 dias, né? Durante um determinado período estabelecido. E a partir daí, né, podem ser tomados outros rumos, se ocorrer um agravamento daquela situação, daquele paciente, né? Se houver melhoras, suspende a medicação. Então, tudo é elaborado mediante os acontecimentos. Covid, né, é uma doença viral nova e que ainda não existe um protocolo estabelecido. Existem protocolos que são adotados, né, estão sendo desenhados ainda, mas pode ser que, né, para o ano que vem já exista exatamente tudo certinho, como esses protocolos que você já tem visto aí, né, de todas as outras doenças. Então, o que são os protocolos de uso? São documentos normativos de escopo mais estrito, que estabelecem critérios, parâmetros e padrões para a utilização de uma tecnologia específica em determinada doença ou condição. Então, assim, doenças mais antigas que já foram estudadas, que já existem outras tecnologias científicas, né? Quando eu falo tecnologia, é tecnologia científica, de evolução científica, de tratamento, de medicamentos modernos, né? Para minimizar aqueles efeitos, minimizar o agravamento daquela doença naquele sujeito. Então, o que são diretrizes nacionais, né? As nacionais, né, nas brasileiras, ou seja, são documentos norteadores das melhores práticas, né, a serem seguidas por profissionais de saúde e gestores, sejam eles do setor público ou privado. Tem que ser seguido, né? Então, a conduta de atendimento mediante as situações, né, das doenças raras, elas têm que ser seguidas seja onde for, assim como qualquer outra conduta, né? Não tem que ocorrer uma diferenciação por conta né, do local onde está sendo atendido. Tem que ser a mesma forma de atendimento. No caso dessas devidas doenças raras, essa postura, né, de atendimento. Então, o que são as linhas de cuidado? As linhas de cuidado apresentam a organização do sistema de saúde para garantir, então, um cuidado integrado e continuado. O que seria um cuidado integrado e continuado? O cuidado de integralidade, né, de abrangência para todo cidadão, né, e continuado, para que ele não deixe de realizar o tratamento de forma assistida, com o objetivo de atender às necessidades de saúde do usuário do SUS em sua integralidade. Lembrando dos princípios do SUS: integralidade, equidade, e universalidade. Então, as linhas de cuidado estão no modo abrangente. Eu trouxe aqui, vou colocar aí, vou compartilhar com vocês. Agora eu vou ter que copiar um link que o ministro da Saúde, né, o antigo ministro da Saúde, o Mandetta, ele vem explicando sobre protocolos de doenças raras, tá? Vou passar um videozinho aí para vocês, só um instantinho. Tá aparecendo aí, YouTube, para vocês? Tá. Tá? Sim. Sim. Beleza. Só tá sem som, Carol. Tá sem Tem áudio. som? Peraí. Peraí. Vê se não é aí o de vocês que tá, de repente esteja impedido. Peraí. Tá sem som, professor. Não, tá sem som Sem mesmo. som pra Peraí. ninguém, Sem professor. som. Sem som para todos? Caramba. Tá muito baixo.
Então, peraí. Vamos lá, mais uma vez. A reproduzir na TV. Vamos lá, vocês vão me dizer se está com som ou não. Tá sem som. Ai, meu Deus. Peraí. Ô, Carol, não sei se é só pra mim, mas fala e picota. Aqui Que tá que sem foi? som. Não sei se a Carol ela tem que se silenciar para sair Não, o som, não. então, eu fiz agora, eu silenciei no finalzinho aqui. Não produziu som para vocês? Pra mim não apareceu nada. Pra mim, não. Carol. Pra mim, não, Não tá Carol. saindo nada e tá picotando a imagem. Mas, Ué. Carol, o vídeo tá com legenda, dá para ler. É, verdade. É isso aí, Lília. Vamos prestar atenção então na legenda, que aí dá para Então, acompanhar. volta um pouquinho, Carol, por favor. Eu vou voltar então, beleza. Vamos lá. Saiu, Carol. Então, deu para vocês compreenderem a mensagem? Trata-se do anúncio, né, do tratamento de uma doença rara, né, que é a miotrofia espinhal, né, a medicação que está disponível, e exatamente aquilo que eu falei, né, como é uma doença pouco conhecida, ela foi sendo apresentada e desenhada para uma conduta terapêutica. E aí já foi, né, desvendado aí a questão do protocolo para o atendimento a pacientes com essa patologia. Tá. Aí eu tenho para mostrar para vocês aqui, eu selecionei alguns protocolos das doenças assim raras, porém que a gente mais ouve falar. No caso, eu vou iniciar pela acromegalia. Então, esse protocolo, né, a portaria, né, do dia 7 de janeiro. Vocês estão vendo aí o arquivo? Tá aparecendo aí, Lília? Tá. Isso, então. A portaria de 2019,
aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da acromegalia, né? Acromegalia é a doença daquela pessoa que tem o gigantismo, né? Considerando a necessidade, né, de se atualizar os parâmetros sobre a acromegalia no Brasil e diretrizes nacionais para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos indivíduos com esta doença. Considerando os protocolos clínicos das diretrizes terapêuticas, né, os resultados do consenso técnico-científico formuladas dentro dos rigorosos parâmetros da qualidade e precisão de indicação, considerando também uma avaliação técnica do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias de Saúde. Então, artigo 1º, fica aprovado, então, o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da acromegalia. O protocolo desse objetivo, deste artigo, contém o conceito geral da acromegalia, critérios de diagnóstico, critérios de inclusão e de exclusão, o tratamento e os mecanismos de regulação, controle e avaliação, né, disponíveis nesse portal. Só um momentinho que eu vou ver se abre aqui o portal, que eu vou mostrar aqui para vocês. Não, queria mostrar mais sobre a acromegalia. Espera aí. Ali ele acabou levando para uma página do Ministério da Saúde, né, dos protocolos. Então, gente, vocês estão vendo aí? Tá? Sim. Então, a acromegalia, né, então o que eu falei, o gigantismo, é a hiperprodução do hormônio do crescimento que ocasiona aquele crescimento excessivo. E em crianças, esse tratamento, né, clínico é chamado de gigantismo. E nos adultos, chamado de acromegalia. Então, o hormônio, ele é excessivo quase sempre provocado por um tumor de hipófise. Não é cancerígeno, né? As crianças desenvolvem grande estatura, os adultos desenvolvem ossos deformados, mas não tem aquele desenvolvimento não cresce muito. A insuficiência cardíaca, fraqueza e problemas de visão são comuns, né? Então, todo paciente com acromegalia, ele tem as suas fragilidades. Aí vai depender, né, em que momento essa doença começou a se manifestar. O diagnóstico sendo baseado em exames de sangue e de imagem, né, do crânio e das mãos. A tomografia computadorizada ou a ressonância magnética da cabeça são realizadas para, então, descobrir a causa. É possível também uma combinação de cirurgia, radioterapia e terapia medicamentosa, usada no tratamento da superprodução do hormônio do crescimento. Então, aqui, ó, só uma curiosidade aqui, ó, considerações gerais sobre a hipófise, que é o que, né, a hipófise, deixa eu explicar aqui para vocês, então, melhor, que é a glândula, né, que faz, né, o desenvolvimento do crescimento, né. Ela é do tamanho de uma ervilha, né, está alojada no interior da estrutura óssea. Então, aqui, ó, a imagenzinha, tá? Hipófise anterior, vasopressina, hormônios, hormônios de crescimento. Aí tem uma condição, né, que é chamada de a glândula mestra, né? É uma glândula extremamente importante. Ela é controlada em grande parte pelo hipotálamo. Hipotálamo é uma região do cérebro, tá? Que, inclusive, né, que manda o comando para a hipófise, para o desenvolvimento dela. Situada acima, né, dessa hipófise. Então, o hipotálamo ou hipófise consegue determinar quanto o estímulo às glândulas-alvo, precisando por meio de detecção os níveis dos hormônios, né, produzidos por glândulas controladas por ela, pela hipófise. Então, o desenvolvimento da hipófise, então, o hipotálamo, a hipófise, e ela afeta, né, o desenvolvimento dos ossos, desenvolvimento, né, da prolactina, ou seja, a produção de leite. Para a mulher que sofre de gigantismo, né, de acromegalia, ela tem né, dificuldade na produção de leite, amamentação, ovários, né, e aí por diante, né, todas essas
esses órgãos são afetados por essa patologia, pelo alto aumento da produção, né, do hormônio. Ih, caramba, acabei fechando tudo. Então, é uma doença, né, de caráter nacional e ela deve ser assistida, né, mediante especialistas que fazem avaliação, né, com frequência. Esses pacientes eles não têm uma cura, né, é um tratamento de acompanhamento terapêutico, tá? É obrigatória a cientificação do paciente, né, ou do seu responsável legal, os potenciais de risco e efeitos colaterais relacionados ao uso do procedimento ou medicamento preconizado para o tratamento da acromegalia. Então, essa legislação, né, vocês estão vendo, né, ela determina todas as questões, né, do acompanhamento de assistência, né, sendo menor de idade, sendo maior, e é importante conter, né, as possibilidades de riscos e efeitos colaterais dos medicamentos que são administrados durante esse tratamento, porque o paciente ele tem opção, né, de seja qualquer doença que for, ele sendo maior de idade, é claro, ele tem a opção de escolher se quer realizar o tratamento ou não, né? Tem que ficar muito a cargo do paciente, é claro, sendo maior de idade, de fazer essa escolha, tá? Carol, Sim. dá licença. Eu estava anotando aqui no caderno, desculpa, eu me perdi. No caso, você disse que no adulto é chamado de acromegalia. E criança é o quê, Carol? Gigantismo. Ah, tá. Obrigada, Carol. Nada. Os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS, conforme a competência e pactuações, deverão, então, estruturar a rede assistencial, definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o atendimento dos indivíduos com essa doença em todas as etapas descritas no anexo dessa portaria. Eu tenho uma colega, né, mas ela é fisioterapeuta, que, inclusive, ela desenvolveu um trabalho de pesquisa com os pacientes com acromegalia. E o local, assim, onde ela conseguiu bastante paciente foi no Hospital do Fundão. Ali eu esqueço o nome daquele hospital. E lá é um ponto de referência para doenças raras. Não sei se vocês sabiam. O Hospital do Fundão é ponto de referência para doenças raras. Então, lá ela conseguia ela pegou um grupo grande, assim, em torno de 100 pacientes com esse tipo de doença. E aí desenvolveu um trabalho, né, bem legal, assim, da capacidade deles, né, de desenvolverem uma atividade, né, um esforço físico, né, e identificar o limite deles. Porque desde o momento que eles crescem muito, eles são assim, tem, né, a questão do distúrbio, né, de hormonal, tem algumas como é que eu vou dizer? Interferências, né, no desenvolvimento de alguns órgãos, eles ficam limitados, né, eles se cansam muito, eles têm aquele cansaço excessivo, eles têm, às vezes, até a questão, né, do raciocínio, ele não é muito lógico, tá? Então, algumas condições podem ser afetadas nessa doença. Então, né, sabe-se que eles têm realmente a condição física mais comprometida do que uma pessoa saudável, né? Obviamente, tá? Então, aqui, gente, é a definição, né, do que é a doença. É uma doença crônica e insidiosa. Em aproximadamente 98% dos casos, é causada por adenomas hipofisários, secretores do hormônio de crescimento, que é o GH, tá? Os somatotropinas. Nesses casos, a doença pode ser esporádica ou familiar, em cerca de 2%. Ou seja, a acromegalia também ela pode ser genética. O excesso de GH estimula, então, a secreção hepática. Causa a maioria das manifestações clínicas dessa doença. Os tumores, né, hipofisários produtores de GH se originam de uma proliferação clonal benigna, né, dos somatotrófos, que são as células produtoras, né, do hormônio de crescimento, o GH. Então, como vocês ouvirem, o hormônio GH é o hormônio do crescimento.
E aí a gente tem, né, o pico da incidência da acromegalia ocorre entre os 30 e os 50 anos. Pacientes mais jovens, em geral, exibem, né, tumores mais agressivos. Em relação ao tamanho, se classifica como microadenomas ou macroadenomas, aí vai depender do tamanho, né, do desenvolvimento desse tumor. Sendo que mais de 70% dos tumores causadores da acromegalia são do tipo 1 e 2, né? Ou seja, vai diferenciar se é pequeno, né, ou grande. Além dessas manifestações clínicas e complicações, havia evidência de um aumento de mortalidade de pacientes com acromegalia, associados a doenças não controladas, né? Porque vimos lá no desenho que é uma doença que afeta os rins, que afeta o coração. Então, esse paciente ele pode desenvolver alguma doença né, que afete, né, transforme isso uma condição crônica e seja difícil, né, de tratamento. Doença incomum, né, a incidência da acromegalia é de aproximadamente 3 casos por milhão de pessoas por ano. Então, assim, é muito pouco, né, muito pequena estatística. Em estudos conduzidos na Europa e Estados Unidos, né? Ou seja, lá fora, no Brasil, até que tem bastante pacientes com acromegalia. Estudos realizados na Europa, a prevalência varia de 40 a 70 casos por milhão de habitantes. Não foram encontrados levantamentos estatísticos no Brasil, epidemiológicos no Brasil, mas é aquilo que eu falei, pelo Hospital do Fundão ser um hospital de referência, né? A colega conseguiu, porque ela trabalha lá, inclusive, então ela conseguiu fazer uma busca, né, desses pacientes durante um longo tempo. Então ela captou, mas assim, não existe uma estatística, né? Ou seja, até 2019 não existia ainda esse levantamento. Então, a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, né, tem o CID-10, CID-10, né? O CID é o Código Internacional de Doenças, tá? 10 é a classificação, né, desse código, que é internacional. Então, todas as doenças, elas têm que estar contidas no CID-10. Então, já aconteceu aí de repente, de algum de vocês adoecerem, aí vai o médico, pega um atestado, aí o médico bota lá CID M54, CID, uma letra e um número, que é referente a, né, dor lombar, gripe, né, resfriado comum, entorse do pé. Então, cada letra e número significa algo. E isso é importante, né, para entrar, né, na contabilização, né, da estatística. Principalmente assim, quando se trata, né, de condições raras, de doenças como essas. O médico dá o diagnóstico, porque o diagnóstico ele, né, não pode ser falado, mas ele pode ser codificado e tem que ser contabilizado. Vocês lembram lá da questão das doenças de notificação compulsória, né? Não precisa contabilizar? Precisa, né? Para a gente poder ter uma ideia de como é que está, né, a disseminação da doença, o que está acontecendo, né, no país referente aos acidentes, referente às doenças infecciosas e tudo mais. Então, como é que é feita essa contabilização? Através do diagnóstico, né? O diagnóstico é o ponto de partida. Sem ele, a gente não consegue contabilizar nada. Então, o diagnóstico da acromegalia é feito pela suspeita clínica, né, por comprovação de excesso hormonal em exames laboratoriais e por exames de imagem para determinação da causa de excesso de GH, ou seja, para poder quantificar essa produção desse hormônio. Então, é uma doença, né, diagnosticada em geral entre 7 e 10 anos de idade. Os sintomas eles podem ocorrer, né, do próprio tumor hipofisário produtor de GH, pode apresentar, né, ter seus pontos de partida como deficiência visual, paralisia dos nervos cranianos, cefaleia e, né, essas questões aí, principalmente também voltadas à parte cardíaca e a questão visível, que é o crescimento. Aí tem o diagnóstico laboratorial, né, critérios, centros de referência, tratamento. O tratamento ele pode envolver procedimentos cirúrgicos, né, radioterapia e terapia medicamentosa. Isso a gente já viu aí também.
No protocolo, né, do acompanhamento desse paciente, inclui as 2 primeiras fases, agonistas da dopamina e os análogos da somatostatina, ou seja, de acordo com a evolução da doença, se for classificação 1 ou 2, aí é feito um esquema de tratamento. Quem quer falar? Pode falar. Ah, foi sem querer? Tá bom. Tudo bem. Bom, vamos partir para outra doença aqui, para a gente não se estender muito, porque acaba ficando muito, muito longo, que eu quero mostrar para vocês, principalmente essas aí. Gente, são 8.000 doenças, né? Então, dentre elas, eu escolhi algumas para poder apresentar aqui. Então, assim, o que eu quero... Bom, aí tem a prova das diretrizes diagnósticas terapêuticas de adenocarcinoma de estômago. O que é isso? É a neoplasia, é o câncer de estômago. Então, também, tudo a mesma coisa, considerando, né? Essa é um pouco mais antiga, de 2018. Considerando a necessidade da atualização dos parâmetros sobre adenocarcinoma de estômago no Brasil, diretrizes nacionais, tratamento, acompanhamento dos indivíduos com essa doença, considerando os protocolos clínicos. Artigo 1º. Ficam aprovadas as diretrizes, as diretrizes diagnósticas terapêuticas, adenocarcinoma de estômago. As diretrizes objetivas deste artigo contêm o conceito geral, né, do adenocarcinoma do estômago, os critérios também do diagnóstico, tratamento e os mecanismos de regulação, controle e avaliação, sendo de caráter nacional e devem ser utilizadas pelas secretarias, né, então em todo o âmbito nacional. É obrigatória a cientificação do paciente ou responsável legal, né? Toda a questão, né? A introdução é a mesma. Aí vamos lá para a parte da doença, né? O adenocarcinoma do estômago, introdução. Então, no Brasil, né, o câncer de estômago, excetuando-se a não melanótico da pele, é o 5º tipo de câncer mais frequente. Ou seja, melanótico é melanoma, né? É um câncer de pele, assim, que é bastante agressivo também. Sendo o 3º mais frequente entre os homens e o 5º entre as mulheres. Em ambos os gêneros, a incidência aumenta a partir de 35 a 40 anos em intensidade diferente, né? Então, essa doença ela pode ter uma origem de hábitos, né, alimentares, estilo, né, de vida, tá? Mas normalmente é mais por questão dos hábitos alimentares mesmo e uso também de tabagismo, tá? A incidência desse tipo de tumor vem diminuindo, mas a taxa de mortalidade permanece alta. Então, a gente tem, né, algumas, né, as diferentes, né, detecções do Oriente e do Ocidente. A taxa de letalidade é mais baixa em países desenvolvidos, tem uma taxa de mortalidade baixa, menos de 1%, quando comparada, né, aos países em desenvolvimento. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, o Paraná é o estado brasileiro com estimativa de maior incidência desse câncer entre homens e o Ceará entre as mulheres. Então, tem uma taxa bruta de incidência por 100.000 habitantes. Então, aqui estado, no Acre, por exemplo, é uma incidência aí de 10,2% e mulheres 4,24%. Algumas regiões, né, realmente os homens têm uma taxa maior, né, do que em outras regiões, que no total acaba sendo, na verdade, ou melhor, dependendo das regiões, as taxas são bem mais altas, né, do que algumas outras regiões. Então, tá aqui, gente, mais uma suspeita de que esse tipo de doença pelas condições, né, que a pessoa vive, a alimentação, né, principalmente consumo, né, de bebida alcoólica, consumo de ser tabagista ou não, tem um fator muito relacionado a isso, né? Na verdade, é aquilo que eu já conversei com vocês. Muitas das doenças, elas podem ser evitadas, né? Mas aí, por conta do estilo de vida do ser humano, né? Primeiro, o ser humano nasceu para se movimentar, não é para ficar parado.
Desde o momento que o corpo humano se movimenta, ele está fazendo uma renovação celular. Ele está fazendo aumentar os batimentos cardíacos, né? Está ocorrendo o aumento dos batimentos cardíacos, o aumento da passagem do fluxo sanguíneo pelos órgãos vitais, e com isso faz a renovação celular. E aí, desde o momento que ocorre isso de uma forma íntegra, ocorre uma diminuição, né, da probabilidade de desenvolvimento de doenças, né? Porque as células novas, elas vêm, né, com mais vitalidade. Então, apesar, né, dessa etiologia desconhecida, há fatores hereditários e não hereditários, né, claramente associados ao desenvolvimento do câncer. Um ponto de partida também é o H. pylori, né? Vocês já ouviram falar H. pylori? Já. É uma bactéria que desenvolve no estômago, tá? Essa bactéria, ela pode aparecer, tipo, de uma hora para outra, né? E muitas das vezes ocorre assim, aqueles sintomas de gastrite, muita dor na região do estômago, muita azia, tá? Idade avançada também tem uma probabilidade. Deixa eu ver. Aline, já, né? Ok. E há necessidade de tratamento do H. pylori, tá? Que é uma bactéria. E essa bactéria instalada no estômago, ela causa, né, efeitos assim como vocês podem ver essa doença, essa neoplasia. Então, os hábitos de vida, a dieta pobre em produtos de origem vegetal, dieta rica em sal, consumo de alimentos conservados, né, e assim por diante. A suspeita de um uso prolongado de inibidores de bomba de prótons possa ser um fator de risco para o desenvolvimento da lesão pré-maligna, ou seja, a ativação, né, por parte de alguns alimentos, tá, que sejam pobres, né, em ferro, em vitaminas, esses minerais, tá? O adenocarcinoma de estômago, ele pode ter uma história natural prolongada entre o diagnóstico de lesões pré-malignas e a doença invasiva, principalmente a exposição ao H. pylori, Helicobacter pylori. Então, existem revisões, né, de autores na qual se buscaram ensaios clínicos que demonstrassem o benefício de seguir pacientes com essas lesões precursoras mediante endoscopia digestiva, né? Aquele exame que o médico gastroenterologista, ele introduz um tubo, né, pela boca, vai até o estômago, faz a retirada de uma amostra e bota para análise, né? Então é importante, quem sofre de muita gastrite, muita azia, é importante fazer essa avaliação, né, do H. pylori, principalmente assim, um sinal importante, né, para possível suspeita do H. pylori é dor estomacal. O tipo histopatológico mais comum do câncer gástrico é o adenocarcinoma. Corresponde a mais de 90% dos casos de neoplasia maligna do estômago. Então, assim, então no estômago é possível encontrar linfomas, sarcomas e tumores de outros padrões. E cada um, gente, tem um potencial evolutivo, ou seja, cada um tem uma condição, né, de evolução do desenvolvimento da doença, que podem ser mais ou menos agressivas, tá? A gente tem a classificação aqui, ó, uma amostra para vocês do que é o CID. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada aí na internet, né? Existem, porque na verdade o livro do CID, ele é um catatal assim, maior até que uma bíblia. Mas hoje em dia já tem disponível online. É mais para vocês terem uma ideia, conhecerem, né? Porque quem utiliza o CID, quem trabalha com ele é mais o médico, mas é importante vocês saberem, vocês são profissionais de saúde, né? Serão profissionais de saúde, então vocês vão, quando vocês tiverem acesso a um atestado médico, tiver lá um código, é a classificação da patologia da pessoa, tá? Que fica oculta. Então, o CID, por exemplo, C16.0, significa o quê? Neoplasia maligna cárdia, né? Esôfago, estômago. Então, o médico coloca apenas a sigla, né? Aí tem que ir lá no catálogo do CID-10 e consultar C16.0 qual é a patologia. E aí lançar, né, na base estatística.
Tem a deficiência do hormônio de crescimento, ou seja, a deficiência, né, do hormônio de crescimento, que é o GH, porém, ocorre hipopituitarismo, né? Então, considerando... Vamos lá, quem quer falar? Gente, quem está com o áudio ligado aí? Deixa eu ver aqui. Só um momentinho. Daniel. Sou eu mesmo. Desliguei, por gentileza. Então, a necessidade de se atualizar nos parâmetros sobre deficiência do hormônio do crescimento é o hipopituitarismo. Diga, Josi. Foi sem querer. Foi? Tá. E as diretrizes, né, do diagnóstico, tratamento e o acompanhamento dos indivíduos com esta doença, né? Considerando vários critérios. Então, fica aprovado, né, o protocolo clínico das diretrizes, né, do crescimento, da deficiência do hormônio do crescimento. Então, a gente tem, né, também mesmas questões que deve ser implantado e utilizado na rede nacional, tá? Então, o que é o hormônio do crescimento? É o GH, que a gente já sabe, né? Ele é produzido e secretado por células especializadas, localizadas na hipófise anterior, cuja principal função é a promoção do crescimento e do desenvolvimento corporal, além de participar da regulação do metabolismo de proteínas, lipídios e carboidratos. Então, esse eixo fisiológico, GH e fator de crescimento, insulina, exerce efeitos cardiovasculares relevantes, regulando o crescimento cardíaco e a contratilidade miocárdica, contribuindo também para a manutenção da massa cardíaca, né, ou adulta, normal. Então, a gente tem uma doença que é por conta da alta produção, né, do hormônio de crescimento, do GH, e uma outra que a gente tem uma deficiência, né, o hipopituitarismo, ou seja, hipo é para baixo, hipo é pequeno, tá? Do desenvolvimento desse hormônio. O desenvolvimento, né, da deficiência do GH... Carol, dá licença. Diga. A Gabriela pediu para avisar que ela não conseguiu entrar participar da aula, que ela foi no hospital e chegou agora. Ela foi levar a menina lá, porque o esposo dela sofreu um acidente. E ela tá chegando agora e ela não vai conseguir participar da aula. Tá ok. Tudo Obrigada. bem. Nada. Então, nos adultos, né, essa deficiência desse hormônio causa as principais consequências, que são a dislipidemia, que ou seja, é o distúrbio dos lipídios, distúrbio das funções dos marcadores, né, de gorduras, triglicerídeos, colesterol, maior risco, né, ocasionando maior risco cardiovascular, consequentemente, né, a baixa mineralização óssea e fraqueza muscular. Esse risco cardiovascular, ele aumenta pela aceleração da aterosclerose e pelas alterações metabólicas, né? Então, aí, com alto nível de colesterol total, HDL, LDL, e o baixo nível de colesterol, né? Ou seja, o baixo de colesterol HDL. A gente tem, né, independente, né, da faixa etária, a não correção, né, desse déficit hormonal leva, então, à deposição de gordura abdominal e à diminuição da massa magra em relação à massa gorda. Sendo assim, a reposição de GH altera a composição corporal, com aumento da massa magra, diminuindo da massa gorda, a redução do colesterol LDL. Também já falei para vocês, já apresentei a questão dos colesteróis, né? O HDL é o bom e o LDL é o ruim. Né? E não pode ocorrer uma alta, né, muito grande do LDL, pois pode causar doenças cardíacas. E o HDL ele tem que se manter dentro de um nível também para poder equilibrar, né? O HDL é como se fosse uma
um óleo novo, né, daquela máquina, e o LDL é aquela graxa que já está preta, enrijecida, colando dentro dos vasos sanguíneos e precisa ser retirada. Então, o HDL ele vem fazendo um processo de limpeza dentro dos vasos. E aí, no caso né, de quem sofre dessa doença, ela não consegue ter esse controle, né? Então, ocorre o maior risco de doença cardiovascular. Esse protocolo visa estabelecer os critérios diagnósticos terapêuticos da deficiência do hormônio de crescimento, né? A metodologia de busca e avaliação das evidências estão detalhadas aqui no apêndice. Então, a gente tem o hipopituitarismo, né? Que é feito como diagnóstico clínico, né? Em crianças e adolescentes, os principais achados clínicos em crianças são baixa estatura e redução na velocidade do crescimento. Então, é muito importante saber e acompanhar, né, o desenvolvimento das crianças com relação a peso versus altura. Vocês, quando tiverem aula de atendimento, né, aula voltada para assistência, pediatria, neonatologia, vocês vão conhecer a tabelinha do desenvolvimento, né, que tem nas cadernetas de vacina, que tem gráfico altura e peso, tá? Então, tem que estar dentro, ou também assim, altura e idade. Então, a faixa de crescimento tem que estar acima da linha vermelha. Caso isso não ocorra, essa criança precisa de uma investigação, que pode estar com uma deficiência desse hormônio. Então, a baixa estatura, definida como estatura entre -3 e -2 no desvio padrão. Ela é uma sinalização de que algo não está indo bem. Os adultos pode ter, né, isolada associada a outras deficiências hormonais, e pode ser decorrente de duas situações, né? Decorrente da baixa da deficiência do GH, que foi iniciada na infância, ou a presença de lesão na região hipotálamo hipofisária, né? Um tumor, uma irradiação, um trauma, uma doença inflamatória surgida na vida adulta. O diagnóstico, né, em crianças e adolescentes, através de exame de sangue, né, que se chama somatomedina C, valores de referência, né, descritos. Os testes provocativos envolvem estímulo como administração de insulina, clonidina, ou seja, tem os outros medicamentos aí descritos. No período puberal, ou seja, no período em que está entrando na adolescência, quando ainda não há estímulo endógeno o suficiente para o desenvolvimento da progressão dos caracteres sexuais secundários, né? Aí já ocorrem outros tipos de medicamento, outras formas de tratamento. Então, vocês estão vendo como é complexo, né? Como que o médico vai dar conta de tanta conduta terapêutica, de tanto tratamento, se cada doença tem a sua especificidade, né? Então, tem que ter esses núcleos, né, de atendimento a doenças raras, tem que ter esses protocolos para eles saberem como... Tem algum microfone aberto aí, gente? Para saberem como prosseguir, né, no acompanhamento aos determinados pacientes. Tem também, a gente tem aqui, doença de Alzheimer, tá? A doença de Alzheimer, ela é muito conhecida, né? É uma doença rara, porém já é uma doença bastante conhecida. Porém, vamos direto ao ponto lá das causas do Alzheimer, tá? Porque a introdução é a mesma, né? O motivo do desenvolvimento desse protocolo, tem que ter a apresentação dele em toda a região nacional, protocolo de diretrizes. O diagnóstico clínico, ele é sindrômico de demência de qualquer etiologia, conforme os seguintes critérios, né, do quadro 1. Vamos lá. Então, critérios de demência, que foram preenchidos mais as seguintes características. O início insidioso, de meses a anos. Clara história de perda cognitiva referida pelo informante. O déficit cognitivo mais proeminente
inicial é evidente na história e exame de uma das mais seguintes categorias. A apresentação amnésica mais comum. Então, assim, inclusive, gente, um alerta aí para todos. A doença de Alzheimer, ela já pode se manifestar quando somos jovens, né? Quando somos, não precisamos ser idosos para começar a dar os primeiros sinais de Alzheimer. Então, é possível, aí por volta dos 20, 30 anos, a questão de esquecimentos corriqueiros já serem sinais de alerta para um possível desenvolvimento de uma demência, né? Mal de Alzheimer, tá? Então, quem tem muita... Porque, assim, também tem os esquecimentos por conta da sobrecarga, por conta de estresse, muita informação, e simplesmente aquela pessoa que ela não consegue memorizar, não consegue lembrar das coisas, esquece muito. Aí precisa de um atendimento com o neurologista para fazer acompanhamento. E pode já ser diagnosticado bem no início, tá? Qual é a vantagem? É de poder iniciar um tratamento. O Alzheimer, ele não tem cura, porém a gente consegue prolongar, né, o desenvolvimento dessa doença, porque ela tem uma característica de ser uma doença de idoso, né? Então, quanto mais a gente retardar, melhor para a qualidade de vida. Júlia, sério, Júlia? Você é muito esquecido? Nossa. Não, mas vai se tratar. Vai numa consulta com o neuro, vai no Dr. Lugão, ele é muito bom. Quem sabe? Quem sabe não seja isso, né? Às vezes aí acaba ocorrendo uma confusão, né? Mas é bom ver. Não, Carol, mas não pode ser normal, não, Carol. Eu esqueço muitas coisas. Eu volto em casa 10 vezes. Pra trancar a porta e acabo deixando a porta aberta, esqueço chave mais de 200 vezes, sou terrível, cara. Terrível. Mas você volta porque você realmente esquece ou porque você quer conferir o que você já fez? Cara, aí eu cismo que eu não fechei, volto de novo, aí tranco, aí quando eu vou trancando, entro com o capacete em casa, aí tranco, deixo o capacete lá dentro, volto, aí depois volto pegar o capacete, esqueço a chave, eu sou terrível. Muito avoado você. Procura assim, Júlia, assim que você puder, vai no neuro para explicar essa situação aí, né? Às vezes não é isso, às vezes é algo que, tipo, você pode ser dislexo, e aí o dislexo, o dislexo não é uma doença grave, porém é uma doença que te impacta na tua vida, porque você não consegue ter uma concentração nas coisas que você faz, nas suas leituras, nas suas ações, e aí você acaba deixando de memorizar aquilo ali, porque você faz de uma maneira tão rápida, tão brusca, que você não lembra, porque você não se atentou, né? É como, tipo, atravessar a rua falando ao celular. Tá falando e, de repente, pega e atravessa na frente de um carro, né? O dislexo, ele é assim. Ele não consegue... Eu tenho dislexia, Peraí, Carol. um de cada vez. Pode falar. Eu tenho dislexia. Quem? Dominique? Num texto, quando eu dava aula, eu tinha que, quando ia fazer reunião, eu tinha que rever o texto várias vezes, porque uma mesma palavra, se eu repetisse, eu escrevia de maneira diferente. Entendeu? Sem perceber. Uma grande parte da população, Dominique, inclusive, sofre de dislexia. Tem as dislexias que são mais graves e tem aquelas que são menos graves. Sabe um ator que sofre de dislexia? É o Tom Cruise. Sabia? Eu já vi também. Quando eu descobri que eu tinha, eu estudei algumas pessoas que têm, né? Assim, famosas, algumas pessoas. Eu vi também uma matéria sobre ele. E aí o que é importante saber? É por isso que eu falo, tem que ir ao médico para saber se é um possível indício de um desenvolvimento de Alzheimer precoce ou se não é, se é, né, no caso, uma dislexia. Porque é importante saber que tem para trabalhar a melhora, né? Se eu sei que eu tenho dislexia... Porque na verdade não tem cura, né? Não tem cura. Você tem que aprender a lidar com ela da melhor forma. Isso aí. Se eu sei que eu sou muito avoada, que eu vou me dispersar durante uma leitura, eu preciso o quê? Ter um ambiente todo favorável para que eu consiga me concentrar. Um mosquitinho que venha... Pronto, já é o suficiente para eu poder perder minha atenção naquela leitura, né?
Então, é dessa forma. Precisa ter essa visão aí. Então, o diagnóstico é feito através de exame de imagem, tomografia computadorizada e ressonância, né, para justamente saber se existem lesões neuronais, né, lesões cerebrais ou não, tá? A conduta de tratamento, ficha de acompanhamento, e aqui, inclusive, ó, o apêndice 2 tem uma escalazinha, né, de identificação. Olha só que legal. A escala que é feita através né, de um profissional. Então, se o paciente ele é saudável, se ele tem uma demência questionável, depois, Júlio, você tenta responder essa questão aí, ou pede alguém para fazer para você. Demência leve, demência moderada e demência grave, ou seja, memória, né? É o primeiro critério de avaliação. Sem perda de memória ou apenas esquecimento discreto e inconsistente. Aí tem que lançar algumas perguntinhas, né? Vai dar ruim. É aquilo que eu te perguntei. Você esquece que trancou ou você desconfia que não esteja trancado, mesmo você sabendo que você fez? Então, cara, eu até o Lugão, tô com ele todo dia, cara. Ele até mandou ir lá pra Ah, conversar com ele. Uhum. Porque assim, às vezes eu saio, quando eu tô lá em Miguel, eu falo, rapaz, não tranquei a porta. Aí eu volto, mas assim, não pode ser normal não, cara. Eu esqueço muitas coisas, perco muitas coisas. Já perdi uns 3 celulares só esse ano já, cara. Nossa, realmente. Tem que se cuidar. Às vezes eu vou no banco sacar um dinheiro, vou pagar alguma coisa no cartão, deixo o cartão na máquina e vou embora, cara. Ah, é complicado, né? Você acaba tendo muitos problemas por isso. Quem quer falar? Minha mãe fala que é porque eu corro muito, entendeu? Eu não paro, faço muita coisa, aí sai de um serviço, vou pro outro, sei lá. É verdade. Igor, fala aí. Eu participava de uma igreja que eu ficava responsável por trancar toda vez quando acabava o culto. Aí, na época, às vezes eu trancava. Quando eu chegava quase em casa, eu falava assim, eu não tranquei. Quase toda vez eu tinha que voltar para conferir. Mas eu acho que, para mim, eu ficava mais, era medo de acontecer alguma coisa e eu ser cobrado, sabe? Acho que não era nem de esquecimento, eu acho que era mais essa preocupação, talvez. E às vezes que você voltava, estava trancado? Todas. É mais a preocupação mesmo, né? Pelo que eu tô vendo. O meu já é medo. Eu tenho um negócio com chave na porta. Se eu sair de casa, eu tenho que trancar a porta. Já teve vez de eu esquecer a chave na porta. Aí eu lembrar e voltar. Mas quando eu tô em casa, eu tranco as portas e tiro a chave da porta. Na minha cabeça, acho que é muito filme que eu ando vendo. Na minha cabeça vai chegar uma pessoa, vai enfiar o dedo ou alguma coisa na fechadura, a chave vai cair, a pessoa vai puxar por debaixo da porta. Nossa. Aí eu vou e tiro a chave. Nossa, eu vi uma cena de filme aí. Isso daí, cena de filme. Isso daí tá mais para toque, tá? Do que para esquecimento. Toque. Que as pessoas ficam neuróticas, né? Achando que não fizeram direito ou que algo vai acontecer, né? Aí tem igual a questão do toque de lavagem das mãos, toque de limpeza de casa, toque de conferir várias vezes a abertura da porta, né? E tudo isso. Tá? Eu tenho mania também de fechar as coisas, achar que eu não vou voltar várias vezes para ver isso mesmo. Quando eu saio da loja, eu volto umas 2 vezes para conferir dos fundos. E tem a questão da responsabilidade, né? Imagine você deixar a porta da loja aberta. Olha só. Eu faço isso aqui em casa por causa da minha mãe. Minha mãe me botou isso. De ficar conferindo toda vez a porta. Confere. Vê se trancou. Tem vezes que eu tô dentro do carro, eu saio do carro para ir na loja de novo olhar se eu fechei mesmo. Gente. Existem várias questões, né? A vida corrida, a idade, né? Para alguns aí já tá mais de 30 anos assim, já começa a dar um PT, né? Para a palhaçada, hein? Não, eu só tenho 25. 5? Mas no caso aí tem um outro aí que tem mais do que 25, tem mais do que 30. Então, gente, a questão aí, né, da avaliação, né, do grau, né, de demência,
orientação, ou Carol, seja, dá licença. diga, pode falar. Então, eu não sou normal, não, Carol, porque eu sou muito esquecida também. E geralmente eu guardo as coisas e depois eu não consigo lembrar. O mês passado eu passei um susto danado, porque eu recebi o meu salário, eu troquei o cheque, guardei o dinheiro, e depois, quando eu fui pegar para pagar as contas, eu não achava o dinheiro em lugar nenhum, de tão bem que eu tinha guardado. Eu levei 3 dias para conseguir achar o meu dinheiro, o salário do mês todinho, eu desesperada, porque eu tinha que pagar a conta, tinha que Isso. pagar o curso, e eu não conseguia achar o dinheiro. Meu Minha mãe Deus. é Eu assim. guardo e não consigo lembrar. Eu demoro muito para conseguir lembrar as coisas, depois que eu esqueço, para poder lembrar, em vez que passa uma semana, 3 dias, uma semana para eu conseguir lembrar. O certo é Foi você um sempre sufoco. guardar no mesmo lugar, né? Para não ocorrer confusão, né? Ô, Marilda, Imagina. Oi, Marilda, oi. essa do pagamento aí, eu acho que foi golpe para o marido poder pagar as contas e você ficar com o salário, tá? Fala a Ah, verdade. não foi não, tadinho, porque eu ajudo ele a pagar as dele também. A gente divide. Não tem como fazer isso porque o dinheiro vem num cheque só. É junto. Ainda bem que achou, né? Porque imagina só o desespero, né? Não, pior que eu achei, Carol. É. Então, aí tem a questão ou seja, se está orientado, plenamente orientado, geralmente desorientado. Aí, gente, é claro que é uma avaliação mais voltada para o idoso, né? Não é nem só porque para o jovem, como é que o jovem vai estar desorientado? Aí já não é muito, aí é algo patológico, né? Realmente, a gente está falando aqui e tal, brincadeira, né, Júlio? Mas isso daí é um critério mais específico, né, de gravidade, tá? Vamos para a psoríase agora. A psoríase é uma doença sistêmica, inflamatória crônica, não contagiosa, que apresenta predominantemente manifestações cutâneas, unguiais e articulares, né? São aquelas doenças que aparecem, né, obviamente, na pele, em regiões, né, de virilha, regiões articulares, nos cotovelos, nos joelhos, e costumam ter características clínicas variáveis, né, e um curso recidivante. Acomete cerca de 2% da população mundial. A sua prevalência varia muito no mundo. No Brasil, esses dados disponíveis no Censo Dermatológico da Sociedade Brasileira de Dermatologia mostram que o diagnóstico da psoríase, tem alguém com som ligado aí, foi verificado em 1.349 de um total de 54 mil. Ou seja, 2,5% dessa amostra desenvolveram, né, o diagnóstico dessa doença. E uma consulta, né, uma avaliação feita, né, por telefone mostrou uma prevalência de 1,31% para uma amostra de 8.900 pessoas, né? Ou seja, em mais de 3 mil residências pesquisadas. Ela pode ser uma doença incapacitante, tanto pelas questões das lesões cutâneas, porque, né, se a pessoa tem muitas lesões, o que vai acontecer? Esse cidadão, ele começa a ser, né, rejeitado, colocado de lado por conta daquelas lesões. As pessoas ficam com medo, né, achando que é contagioso. Ou também pela questão, né, pela presença da forma articular que configura, né, uma artrite psoríaca. Ou que seja, ocorrendo dores nas articulações, né, e também dificultando a movimentação articular. A presença dos mediadores inflamatórios, como citocinas, fatores de necrose tumoral, né, entre outras, né, foi verificada. Ou seja, algumas questões envolvendo hormônios, envolvendo processos inflamatórios graves. A predisposição genética é um fator relevante na psoríase. A herança é poligênica, com risco cerca de 10 vezes maior para parentes do primeiro grau. Então, se existe alguém na tua família com a doença, existe uma grande chance, né? 10 vezes a mais para que você desenvolva também. Estão relacionados, né, aos antígenos leucocitários, ou seja, os leucócitos, que são células marcadoras, né, presentes no exame de sangue, no hemograma.
A doença leva ao aumento da morbidade, influenciando negativamente a qualidade de vida dos pacientes afetados, ocasionando significativo impacto socioeconômico para a sociedade. Então, aquilo que eu expliquei, se tem a presença de lesões na pele, essa pessoa ela acaba ficando, né, de forma isolada, né, socialmente, porque acredita-se, né, as pessoas têm medo, achando que pode ser uma doença contagiosa. Ela caracteriza-se pelo surgimento de placas de eritema escamosas e causa coceira, dimensões variadas, com bordas bem delimitadas e graus variáveis de acúmulo de escamas. A pele fica ressecada, esbranquiçada e causa muita coceira. Fica uma pele bem ressecada mesmo. Ao ponto, quando a pessoa coça, chega a sair um pozinho, né, daquela região. As formas clínicas da psoríase têm características peculiares, né, mas podem ser sobrepostas, e estas não associadas à artrite psoríaca. Crônicas em placas, né, ou em gotas. Pústula também pode ter essa característica. Então, em placas é que tem uma frequência mais incidente, né, de 75% a 90% nos casos. Há uma série de comorbidades associadas, né, a essa doença. Entre elas, o alcoolismo, a depressão, a obesidade, o diabetes, hipertensão arterial, a síndrome, né, plurimetabólica, colite e artrite reumatoide também. Além disso, esses pacientes apresentam, né, um risco aumentado, embora pequeno, para o desenvolvimento de câncer, né, por conta, né, principalmente câncer de pele, ou seja, o não melanoma, linfoma e câncer de pulmão. Bom, agora a relação, né, do câncer de pulmão é por conta de algum efeito que essa doença causa no organismo, né? Não sei explicar a vocês ao certo qual seria essa atitude, né? Esse desenvolvimento, a causa desse desenvolvimento do câncer de pulmão. A fisiopatologia, então, essa doença era causada, então, pelo aumento da proliferação e pela diferenciação alterada dos queratinócitos, ou seja, da queratina, né? Que é um componente celular também. A base dessa proposição eram achados histopatológicos das lesões, que são hiperqueratose com paraqueratose e a acantose epitelial associadas à infiltração. Então, são as deformidades que essas células, né, vão apresentando e aí desenvolvendo a doença, tá? A psoríase. Então, gente, tem muita informação sobre ela aqui, né? Tem estudo realizado, testes, né, de fluxograma de tratamento da psoríase. Olha aqui. Então, paciente com diagnóstico possui critérios de inclusão? Não. Peraí, deixa eu abaixar essa. Critérios de inclusão, quais são? Diagnóstico de psoríase cutânea, tegumentar, diagnóstico de psoríase cutânea tegumentar moderada e grave. E aí, se ele tem o diagnóstico de psoríase, o diagnóstico ele tem que ser clínico mais anatomopatológico. Critérios de exclusão, intolerância ou hipersensibilidade e contraindicações absolutas dos medicamentos. E a exclusão do programa, né? Ou seja, se a pessoa não quer participar ou ela tem incompatibilidade com alguma medicação, tá? E aí, nesses casos, é feita, então, a triagem. Possui o critério, quer participar ou não, né? Ter essa condição. Aqui, no caso, foi realizado um termo de consentimento, porque, né, o termo de consentimento já é estabelecido quando você vai fazer o atendimento a esse paciente. O tratamento, né, com metotrexato, ciclosporina, então, cada um, né, o médico vai adequar de acordo com a gravidade daquela doença, né, entre outros. A intervenção. Aí tem a questão da qualidade de vida, né? A gente já sabe que tem uma qualidade de vida afetada por conta de ser uma doença rara, né? Uma doença pouco conhecida, assim, na grande sociedade. E pensar-se que trata-se de uma doença contagiosa.
Bom, e o último protocolo que eu separei para vocês é relacionado ao tratamento de fratura do colo do fêmur em idosos, tá? Não se trata de doença, mas se trata de uma condição, né, que tem que ser vista, né, com todo cuidado, porque é condição rara e é muito perigosa para a saúde, né, para a condição de vida dos idosos. Então, a gente tem as diretrizes, que são assim, a conduta pré-operatório, imagens importantes, imagens avançadas, recomendação para fraturas ocultas que não foram diagnosticadas em raio-x. Então, tem que se realizar criteriosamente um atendimento com exame de imagem, pois a fratura ela pode estar dentro do osso. O tempo recomendado para abordagem cirúrgica. Então, aí vai de acordo, né? O tratamento da fratura do colo de fêmur deve ser realizado com a maior brevidade possível, né? Porque depois de um certo tempo, esse osso ele já não tem mais aquele processo de regeneração, né? Todo osso ele tem o seu tempo. Principalmente no idoso, a partir de um determinado momento, ele já não se regenera mais. E aí fica mais difícil de fazer a cura, né, de uma fratura óssea. Aí algumas outras condições aplicadas, né, diante do tipo de fratura. Tem fratura do colo de fêmur desviadas, tração pré-operatória no membro fraturado. Quais são os exames realizados? Creatinina e albumina, né? Então, esses exames, no caso, devem ser realizados como rotina no pré-operatório, após uma avaliação clínica, para ver a possibilidade, né, e a proporção, né, dessa aderência desses ossos fraturados, tá? Porque a fratura ela pode ser parcial ou total, né? Se for uma fratura total, aí já é mais difícil, né? O tempo de recuperação ele é muito mais prolongado, precisa fazer cirurgia, colocação de pinos, de placas, uma série de critérios. Deve-se ter muito cuidado, né? O que ocorre muito com esse tipo de cirurgia é infecção cirúrgica, infecção cirúrgica ou infecção hospitalar. Então, ela pode ser evitada, né, pela correta desgermação das mãos da equipe de cirurgia, pela orientação, né, do paciente após o processo de cirurgia, para um banho correto, né, os procedimentos e os cuidados, né, os antibióticos devem ser tomados inicialmente por via endovenosa, depois a alta médica, algumas vezes continuidade do antibiótico em casa, tá? Então, assim, é uma condição, vou dizer para vocês, assim, uma condição até bastante comum a fratura de fêmur. Agora, as complicações provenientes dessa fratura é que elas são raras, né? Se desviar alguma conduta terapêutica, vai dar problema, né? Vai dar uma condição aí que pode ocorrer uma rejeição ou até mesmo uma septicemia e levar esse idoso ao óbito, tá? Inicia o processo de fisioterapia, o acompanhamento nutricional, fortalecimento com cálcio e vitamina D, se existe a presença de osteoporose. Então, vários critérios que podem atribuir, né, uma dificuldade nessa recuperação, tá? E as ocorrências de quedas constituem um agravo importante nos idosos, né, em particular, né, as quedas envolvendo fratura de fêmur. São muito mais comuns, podendo levar, né, às complicações, inclusive à morte, conforme eu falei. Então, no estudo foram identificadas limitações das atividades e o conjunto, né, da artrite, reumatismo e artrose. Então, associado a essas questões, ela pode ter um agravamento maior, em torno de 31,7%, como principais responsáveis do agravamento desse quadro. Então, algum tipo de limitação pode ser ocasionada, né, por conta da queda, e esse idoso tem que ficar em repouso para recuperação óssea. Alguns, no caso, 22% ficam bastante limitados e 40% com pouca limitação. A gente tem o escopo objetivo, né, assim, que o Instituto Nacional da Traumatortopedia ele tem uma demanda do Ministério da Saúde, né,
justamente para elaborar o protocolo, né, de diretrizes para o tratamento de fratura do colo de fêmur em idoso. E aí, então, foi elaborado para que esses ortopedistas tenham uma forma para reduzir a mortalidade, né, e poder ter uma recuperação mais prévia desses cuidados, desses tratamentos. Público-alvo, então, são os profissionais de saúde, né, principalmente os médicos ortopedistas. Equipe de enfermagem também tem que estar envolvida nesse processo, desses cuidados, né? E vocês, né, claro, quem for trabalhar em hospital ortopédico, quem for trabalhar com ortopedia, vai ter o devido treinamento, né? Do local onde vocês vão trabalhar, vocês vão ter seus devidos treinamentos para saber, né, como conduzir, né, aqueles pacientes, aquelas formas, né, terapêuticas, tá? Bom, esse aqui é um quadrinho de nível de qualidade, né, com relação à conduta, né, da recuperação, né, do tratamento da cirurgia, né? Então é mais voltado para orientações dentro do hospital ortopédico. Tipo de fratura oculta, né? Evidência científica, quais são as mais graves, como é que pode ser diagnosticada, entre outros. Bom, gente, alguma pergunta referente a essas patologias, essas doenças raras aí? Não? Lilian, dúvidas? Marilda, Grazi, Dominique, Igor, Júlio? Tudo certo? Não. Então, o objetivo foi justamente mostrar a vocês, né, que existem não só, né, a questão das doenças infecto-contagiosas, sexualmente transmissíveis, as doenças raras, as condutas de tratamento, né, e o treinamento, as especificidades dos profissionais de saúde para o acolhimento desses cidadãos, né. E aí a gente tem, né, a última, que foi a questão mais voltada para o acompanhamento da fratura de fêmur do idoso, né, que não é raro, porém as complicações são raras, são evitáveis, tá? Vou encaminhar tudo isso aqui para vocês pelo AVA, tá? E tem a questão do protocolo, que é o slide, né, a gravação eu vou colocar no AVA juntamente, posso até colocar no grupo também. E as diretrizes eu vou colocar lá no AVA, tá? Para que vocês possam olhar, fazer a leitura disponível. Beleza, gente? Alguma dúvida? Posso finalizar? Pode. Posso? Sim. Então tá bom. Eu ia até passar um exercíciozinho para você, mas vou deixar mais para frente. Não vou passar agora não, porque vou antes deixar que vocês façam uma leitura, né, do material. E na próxima aula, de repente, eu peço uma atividade aí relacionada a esses temas. Tá legal? Tá bom. Ô, Carol, você vai fazer a chamada de novo? Vou fazer a chamada para poder corrigir quem não estava. Deixa eu ver aqui. Gente, eu falei muito hoje, estou até com falta de ar aqui. Foi pouca troca hoje. Vamos lá. A Laísa. Eu vou... Josi e Júlio, deixa eu só corrigir lá embaixo de uma vez. Porque Josi... Ok. Tem alguém com som ligado aí. Ana Luísa? Não. Brenda, entrou? Entrei. Camila? Entrei, presente. Daiane? Gabriela Rodrigues? Genilza? Graziele? Deixa eu ver aqui. Ivone, presente? Não, Ivone hoje não veio. Leonardo?
Presente, professor. Presente. Lilian Cristina? Não. Presente. Presente. Lohana? Luana? Presente. Luana tá aí. Milena Leal? Rosemar? Professora, eu estou presente. Rose hein? está presente. Rose. Rosemar está presente. Tatiana? Presente. Professora, eu também tô, você me pulou. Quem é? A Graziele está presente. Iessa? Isso. Ah, não chegou a responder lá. Graziele presente. E tem mais alguém que eu não chamei? Vitória tá aí? Não. Tô, professora. Tá. Vitória tá aqui. Tá aqui, já estava presente aqui. Gente, então, Graziele, tá? Já botei presença para você. Quer falar alguma coisa, Grazi? Não, eu apertei o lugar errado mesmo. Tá. Gente, então é isso, tá? Uma boa noite para todos e até sexta-feira, tá? Beijão. Boa noite, Carol. Boa noite. Beijo, professora. Tchau. Boa Tchau. noite, gente. Boa noite. Merry Christmas. Boa noite.